A morte acumulou seus momentos, movendo-se inquieta até seus ossos, emaranhando-o de vazio para beijar a extinção através de sua carne. Sangue caía como picadas, suor gotejava as pedras do Getsêmani. Lá no jardim, veneno escorreu da mandíbula da morte. Lá a morte estendeu suas garras e o céu foi rasgado. Foi a morte que ficou sobre ele, assoviando as ferroadas dos açoites, sua língua, o tremular da serpente, em suas costas, sua mordida, os espinhos desenhando coroa sangrenta. Seu peso na madeira ele ergueu na escada do Calvário. Era a morte batendo a cada um de seus passos, batendo em seu peito como últimos suspiros. Enquanto a morte o pregava no pico do Gólgota, o mundo abaixo escorria. Árvores encolheram-se de volta ao solo, desmanchando-se em sementes vazias. O sol derramou-se em córregos escuros pelas montanhas. Olhos fecharam sem dormir. Cidades esmoreceram sua dança. Fogueiras se encheram de eclipse. As estrelas caíram. O amor morreu. O céu agora cinzas a seus pés. E tudo o que restava eram os lábios frios da morte, perfurando sua forma, perfurando a terra em desordem. A terra estendeu seus braços e de coração explosivo ele se levantou, rompendo a superfície das águas negras do inferno, surtos de tempestade em seus olhos, cabeça encharcada em suspiros dos libertos, orvalho reluzindo em sua pele como cadeias quebradas, de pé, ofegante, na sepultura despedaçada, a morte suspensa em uma mão, a outra ardendo no deslumbramento de um mundo ressurreto. Suas feridas derramam o sangue das madrugadas e cada palavra sua é um mensageiro alado, uma explosão das trombetas rasgando os céus. Eu estive face a face com a morte, eu lutei com ela pelas profundezas cavernosas e reescrevi cada palavra que ela falou e fiz-se prostrar. Eu sou a ressurreição, eu sou o fôlego. Venha respirar de mim e viver. Boa noite, tudo bem, querido? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos aqui, que bom que estamos aqui nesta noite, dia 11 de junho de 2020, gravando esta live, né? Que gostoso poder estar aqui com você, ainda que estejamos sentindo falta desse convívio, de estarmos juntos, de abraçarmos, de convivermos e termos esse momento de comunhão tão gostoso e tão importante. Mas assim mesmo nós
estamos aqui juntos, apesar ainda que distantes, mas para celebrarmos a Jesus, para podermos aprender mais da palavra de Deus, para podermos ficarmos conectados de maneira que a palavra de Deus possa realmente habitar em nosso coração. E a partir daí, então, nós crescermos juntos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, de Deus, do Filho de Deus, do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Queridos, eu quero, nesta noite nós vamos estudar, continuar, nosso estudo no livro Talmidim 52, e nós vamos estudar nesta noite a lição número 43, que tem tudo a ver com o vídeo que nós acabamos de assistir. O título do vídeo, que nós acabamos de assistir, ele se chama Sepultura Despedaçada. Um vídeo muito interessante, particularmente eu gosto muito. E por que tem a ver conosco? Porque tem tudo a ver com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Na lição de hoje, como eu disse, o título hoje é Vida. E Jesus faz um questionamento. O texto bíblico você pode ler aí embaixo no rodapé. É Lucas 24, versículo 5, quando a pergunta que é feita àquelas mulheres que vão ali no sepulcro no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita, e a pergunta que Jesus, que o anjo faz àquelas mulheres é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Cristo ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. O nosso Deus vive, reina eternamente. Queridos, quantos deuses as pessoas têm, adoram, celebram, que são deuses que estão mortos, deuses que morreram. Quantas pessoas, quantos seres são adorados e seres que, na verdade, não têm vida em si mesmo, Viveram, tiveram aí seus momentos, mas morreram, foram sepultados e continuam da mesma forma. Não tem vida. Mas Jesus Cristo desceu do céu, viveu entre nós, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje vive e dá vida a todo aquele que crê. Querido, vamos orar. Antes de começarmos, eu quero agradecer a Deus por essa semana, hoje feriado, inclusive feriado de Corpus Christi, e nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante que nós estamos vivendo. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer em nome de Jesus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, pela semana que nós tivemos, uma semana na qual nós pudemos trabalhar, na qual nós pudemos desenvolver várias coisas. Senhor Deus, pudemos ir, vir, apesar, ó Pai, da pandemia, apesar de Covid-19, Senhor Deus, mas assim mesmo o Senhor nos abençoou, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, e o Senhor nos tem dado vida e vida de maneira abundante. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor aquelas pessoas próximas de nós que estão sendo abatidas e afligidas pelas circunstâncias da vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor o Fernando, que perdeu a esposa logo no início da semana,
acometido com a doença do câncer. Pai, eu quero pedir conforto, consolo sobre a vida dele. Senhor Deus, que ele possa aprender a descansar no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, pelo tempo de vida que o Senhor concedeu a Daniela. Te agradecemos, ó Pai, pela pessoa amável que ela era, gentil. Senhor Deus, mas te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque aprove ao Senhor chamá-la e tomá-la para si no tempo que o Senhor já havia determinado. Também, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, não quero citar o nome, mas da família que nós amamos, que está recolhida, reclusa nesse momento em casa por conta do Covid-19. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada membro da família, que assim que os exames que eles estão fazendo, que os diagnósticos, ó Pai, possam dar negativo, não somente para essa família, mas a todos que convivem com eles, que também estão reclusos nesse momento devido à convivência. Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça, te pedimos libertação, te pedimos, ó Pai, que o Senhor se manifeste na vida de cada um deles. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como nós dissemos, o texto bíblico ele nos chama atenção para esse aspecto da vida, que é um texto citado ou escrito, né, que descreve, na verdade, o evento depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. É o Jesus já ressurreto que diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é absolutamente essencial para a vida cristã. Há religiões, há sistemas religiosos que acreditam na reencarnação, e há vários sistemas que tentam explicar essa questão da morte e dar aí uma informação mais suave, mais branda, né, para essa questão da morte. Mas nós, queridos, nós cremos, na verdade, que na ressurreição. Nós não cremos de maneira nenhuma na questão da encarnação. Nós não cremos também que morreu, acabou tudo. Nós acreditamos que na ressurreição. E a ressurreição de Jesus, ela é absolutamente essencial para a fé cristã. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, o Paulo diz assim: olha, se o Jesus o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque é a ressurreição que dá sentido à encarnação. É somente a ressurreição que dá sentido às palavras, aos atos e, principalmente, à morte de Jesus. Então, eu creio na ressurreição do corpo. É o que diz o credo apostólico. Quando nós lemos o credo apostólico, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas também eu creio na ressurreição do corpo. E o credo apostólico, né, que é uma das mais antigas das confissões cristãs, é originária das liturgias batismais da igreja dos primeiros séculos. Então, o cristianismo é a fé na ressurreição. Não existe cristianismo se não houver a fé na ressurreição. Logo, crer na reencarnação não é cristianismo, não tem a ver com cristianismo. Então, durante muitos anos, creu-se que a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo fosse
a necessidade de arrependimento, a necessidade da fé para o recebimento do perdão dos pecados. Querido, eu criei nisso, eu aprendi isso e também já falei sobre isso. Mas isso, ainda que seja verdadeiro, não é todo o evangelho, é apenas parte do evangelho. É verdade, sim, só que é parte. Por quê? Porque a verdade completa do evangelho, a mensagem central do evangelho é a promessa da ressurreição. Ou seja, a mensagem pontual, central, determinante do evangelho é a vitória sobre a morte. Então, quando nós resumimos o evangelho, ou resumir o evangelho a perdão do pecado, querido, isso sugere um equívoco na compreensão da distinção que a Bíblia faz entre pecado e pecados. Os pecados são morais, estão na categoria do pensamento, na categoria do sentimento, na categoria das ações, das omissões, do mal que nós praticamos, do bem que nós deixamos de fazer. Mas a Bíblia também fala do pecado, no singular, como condição de todo ser humano em relação a Deus. O pecado, esse pecado no singular, ele é o ato de rebelião, de revolta contra Deus. E o que é essa rebelião? O que é essa revolta contra Deus? É a pretensão humana de existir à parte, independente, separado de Deus. Então, o ato de reivindicar a independência em relação a Deus, como nós já vimos em outras lições passadas, em outras conversas passadas, é semelhante à questão do ventilador que se desliga da tomada e aí por conta da sua energia residual ele consegue ficar um tempo girando e ele acha que ele tem condições de girar sozinho. Ou como o braço que é amputado do corpo e aí por conta dessa energia também ele fica ali pulando sozinho e achando, olha aqui, ó, eu tenho vida longe de você. Querido, Deus, e só Deus, é a fonte de vida. O pecado, ele consiste nessa ruptura desse relacionamento entre criatura com Criador. A criatura que não tem vida em si mesma, eu e você, nós não temos vida em nós mesmos. Ao romper com a fonte de vida, que é o Criador, que é Deus, que é Jesus, nós despencamos, nós mergulhamos para a morte. Então, a convocação do Evangelho é para o arrependimento, a fim de que Deus conceda perdão pelos nossos pecados cometidos. O apelo do Evangelho, ele é essencialmente para a reconciliação da criatura com o Criador. O maior conflito do ser humano, querido, não é a sua culpa. O maior conflito do ser humano é a sua condição de mortalidade. A expressão comum que nos convida a receber Jesus como Salvador ou a receber a salvação ofertada, oferecida por Jesus, ela não se restringe ao perdão de Deus para coisas como mentira, roubo, assassinato,
ou qualquer coisa ruim que a pessoa faz, ou coisas boas que ela deixa de fazer. A promessa de Jesus, querido, não é apenas perdão. A promessa de Jesus é ressurreição. João, no capítulo 6, versículos 40, versículos 53 e versículos 57, diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O outro problema da raça humana, aliás, o problema da raça humana não é o pecado na sua dimensão moral. É a pecaminosidade, é a pecabilidade, é a incapacidade de resistir ao mal e deixar de pecar. O Paulo, ele fala assim, olha, eu fui vendido como escravo ao pecado. Essa foi a confissão de Paulo. E Paulo estava falando de uma experiência dele, mas que é comum a todos os seres humanos. Essa é a minha experiência, essa é a sua experiência. Romanos capítulo 7, versos 15 ao 20, ele fala assim, o Paulo descrevendo, ele fala, olha, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço aquilo que eu odeio. E se eu faço o que eu não desejo, logo eu admito que a lei é boa. E nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim. Isto é, nada de bom habita na minha carne, em mim mesmo, quando eu estou desligado da vida. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas é o mal que eu não quero fazer. O mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, então já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Querido, a morte física, ela é a constatação explícita, clara, desnudada da finitude humana. Mas, antes da morte do corpo, nós convivemos com toda sorte de debilidades. Nós estamos sempre, o tempo todo, diuturnamente, susceptíveis a enfermidades. Olha agora aí o Covid-19. Até
pouco tempo estávamos todos bem, agora está todo mundo com risco de ser infectado e pessoas um culpando o outro porque a culpa é sua, você está sem máscara, está não sei o que, está indo, vindo, está aglomerando, tá... Ou seja, nós estamos suscetíveis a enfermidades, estamos suscetíveis a envelhecermos. O mesmo apóstolo fala, olha, eu era jovem, hoje eu sou velho. O Davi também fala, eu era novo, fiquei velho. O espelho, querido, ele nos coloca de frente com a nossa finitude todos os dias. Todos os dias, quando eu olho para o espelho, eu vejo cabelo branco, barba branca, eu vejo ruga, eu vejo... e vai aumentando. Todos os dias eu sou colocado frente a frente com a minha finitude humana. Todos os dias o espelho me lembra a todo instante que não temos vida em nós mesmos. E mais, que nós não temos condições pessoais de sustentarmos a nossa própria existência. Então, o fato de não nos sustentarmos na a nossa própria existência significa, inclusive, que nós não conseguimos sustentar os nossos desejos. Nós não conseguimos sustentar os nossos anseios. Nós não conseguimos sustentar as nossas aspirações. Inclusive, querido, nós não conseguimos sustentar o propósito de não praticarmos o mal e não conseguimos sustentar o nosso compromisso de fazer o bem. Então não basta ao homem saber o que é bom para conseguir realizar o que é bom. Essa é a prova mais evidente, a prova empírica da finitude. E também é uma constatação de que aqueles que intuíram o pecado como condição humana, eles discerniram de maneira correta, acertadamente. Perdão para os pecados é parte da salvação. A salvação consiste na superação dessa finitude, dessa limitação. A salvação consiste na restauração da plena humanidade criada à imagem e à semelhança de Deus. Salvação, ou a salvação, ela implica a vitória sobre a morte. Porque enquanto nós convivemos com a morte, enquanto nós convivemos com a mortalidade, a palavra de Deus diz que nós gememos interiormente. Enquanto nós gememos interiormente, nós esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos de Deus e esperamos também a nossa redenção ou a redenção do nosso corpo. Queridos, não adiantaria absolutamente nada Deus nos levar para o céu sem nos livrar da nossa condição de pecado. Porque se nós fôssemos para o céu na nossa condição de pecador, na nossa condição de pecado, sabe o que aconteceria quando chegasse lá no céu um monte de pecador, se Deus levasse todo mundo para lá? A gente transformaria o céu no inferno. E aí, a gente repetiria o que o Adão e a Eva fizeram lá em Gênesis, capítulo 3. Nós começaríamos matando um irmão, espalharíamos a violência entre os que estão ali no céu,
até que os anjos levantassem suas espadas contra nós e nos colocasse para fora do céu, assim como foi feito no paraíso. Queridos, apenas na narrativa bíblica, apenas 3 seres humanos experimentaram a existência sem pecado: Adão, Eva e Jesus. Os 3 experimentaram uma existência sem pecado. Mas desses 3, queridos, apenas Jesus permaneceu sem pecado. A teologia bíblica, a teologia cristã, ela ensina que o homem em comunhão com Deus, ele pode não pecar. Enquanto ele experimenta a existência sem pecado, ele pode não cometer pecados. Pecados no plural. Mas o homem em rebelião contra Deus, ele não pode não pecar. A condição do homem em rebelião com Deus é a condição de pecado. E a única coisa que o pecador faz é pecar. Assim como o bêbado não tem condição de não beber, o drogado não tem condição de não se drogar, o deprimido não tem condições de não se deprimir, o pecador, o homem em rebelião, a humanidade em rebelião contra Deus, não tem condições de não pecar. Ou seja, sem comunhão com Deus, o homem é incapaz de resistir ao poder do pecado. O homem em rebelião contra Deus, ele é escravo do pecado. E todo escravo se submete àquele que o domina e o controla, porque esse é o seu Senhor. Jesus, queridos, o Cristo de Deus, ele foi o único ser humano que venceu a luta contra o pecado. Jesus foi o único que viveu sem cometer pecados. Ele venceu a luta contra o pecado e viveu sem cometer pecados. Jesus, e só Jesus, é aquele que pode nos estender a sua mão. Pois como nós, como eu, como você, na condição de homem, ele passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado algum. Isso é o que Hebreus capítulo 4, verso 15 nos descreve ou nos narra. E porque Jesus viveu sem pecado, foi impossível que a morte o retivesse nas suas garras, como Pedro fala na sua pregação lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 24. A morte não tem poder sobre um ser humano que nunca experimentou o pecado. Quem não se desliga, quem não se desconecta da vida, jamais poderá ser vencido pela morte. A ressurreição de Jesus é a prova da sua perfeita humanidade. O ser humano, sem pecado, pode vencer a morte.
E por essa razão, pode morrer em favor de toda a humanidade. O único ser humano que não precisava e não merecia morrer foi Jesus, o Jesus de Nazaré. E porque ele não precisava morrer, e porque ele não merecia morrer, ao morrer, então ele ressuscita. Queridos, e a Bíblia diz que ele morreu uma única vez, foi suficiente. Mas se Cristo tivesse morrido tantas vezes, tantas quantas ele tivesse morrido, tantas quantas ele ressuscitaria. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 até o verso 26, diz, olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Primeiro, o Cristo. Depois, quando ele vier, os que pertencem a ele. E então, depois de Cristo, depois que Cristo vier e os que pertencem a eles forem ressuscitados, virá o fim. E o fim vai ser quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Queridos, quando Cristo voltar e ressuscitar aqueles que são dele, ele não vai entregar o reino para o diabo, porque o diabo não tem reino. Ele vai entregar o reino para o verdadeiro dono, que é Deus. Ele fala, quando ele vier e ressuscitar ou vivificar aqueles que lhe pertencem, então virá o fim. E o fim será quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois dele ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo poder. Pois é necessário que o Cristo, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Jesus Cristo, ele morreu a nossa morte. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte. Ele morreu a nossa morte. Para nos fazer participantes da vida que é dele. Ele venceu a morte em nome de toda a humanidade para doar vida novamente a todos os homens. Há um teólogo russo, Paul Evdokimov, que diz o seguinte, que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no monte do Calvário. Esse simbolismo é perfeito. Havia lá no Jardim do Éden 2 árvores. A árvore da vida
árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e rejeitou a vida. E agora, o que devolve vida ao homem é a cruz de Cristo, que é a árvore da vida, a árvore que devolve, só que essa árvore agora não está mais plantada no paraíso, ela está plantada no Calvário. Querido, a humanidade que se apropria da morte de Jesus Cristo representa Adão, representa a Eva, que ao invés de comer a árvore do conhecimento, aliás, que ao invés de comer a árvore da vida, preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa preferência, nessa decisão, rompeu com Deus. Mas aquele, a humanidade, que se entrega a Jesus, que crê em Jesus, como a ressurreição, como a vida, come da árvore da vida, para se tornarem para todo o sempre, para toda a eternidade, participantes da vida de Deus. Não é da vida com Deus, é da vida de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus são a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte, que é o salário do pecado. Mas também é a vitória sobre o mal, é a vitória sobre a maldade e é a vitória sobre o maligno. Por isso, queridos, ser salvo por Jesus excede, transcende o receber perdão pelos pecados. O ser salvo por Jesus é mais do que ir para um lugar gostoso, cheio de glória, cheio de gozo, com mansão celestial chamado céu, depois que você morrer essa morte física. Ser salvo por Jesus é ser vitorioso, é vencer a morte, é superar a finitude humana e a limitação humana, é vir a ser um ser humano em plenitude e perfeição, participante da natureza divina, porque foi para isso que nós fomos criados, para sermos humanos perfeitos. E como que se é um humano perfeito? A imagem e a semelhança de Deus. Portanto, querido, salvação é ressurreição. Por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus te abençoe. Que Deus, essa palavra possa entrar, penetrar e prosperar no seu coração. Que você possa
entender e aceitar o domínio de Jesus sobre a sua vida. Que você possa entender, querido, assim como eu entendi e tenho aprendido, que o nosso maior pecado não é a mentira, não é a ganância, não é a inveja. É nós querermos pular para fora de Deus e querermos ter uma existência longe de Deus, independente de Deus. E Jesus nos resgata, Jesus nos chama para si, e Jesus nos salva, e Jesus nos dá vida e nos dá vitória sobre a morte. Louvado seja Deus. E a esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor para sempre, sempre e sempre. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, venceu a morte, despedaçou a sepultura e da sepultura saiu e hoje vive e dá vida a todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Nós te louvamos, ó Pai, porque só em Jesus nós podemos ter vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe como povo do Senhor. Nos abençoe como igreja do Senhor. Para que nós possamos cada vez mais olhar para Cristo, autor, consumador da nossa fé. E ajuda-nos, Pai, a nos prostrarmos diante do Senhor. Porque para que possamos ter vida e vida em abundância, para a tua honra, para a tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.